Então, se foi Yeshua que ele veio trazer, né, logicamente o seu nome está ligado à sua missão. Yeshua é o seu nome. Nós temos aqui algo interessante. Se você vê Levíticos 13, 16, quando Moisés separou ali os príncipes das tribos de Israel para espiarem a terra prometida, né, entre eles havia um cujo nome era Hoshea. Moisés mudou seu nome para Yehoshua. Hoshea, na língua original hebraica, Oséias, que é como você conhece, significa o eterno salvor. E aponta logicamente para o Egito, para a salvação que ocorreu ali no Egito. Yehoshua, né, que você conhece como Josué, significa o eterno salvará, e aponta para o futuro, exatamente para o Messias que viria. E quando ele nasceu, ele recebeu seu nome Yeshua, que significa o eterno salva. Ou seja, o eu sou é a salvação presente, mas que também abrange o passado e o futuro. Você deve estar pensando assim, mas e Jesus, como nós lemos no Novo Testamento, esse é o nome que aparece no Novo Testamento, na língua portuguesa, por exemplo, como é que fica essa situação? Eu digo que se você perguntar para um líder religioso, um pastor, um padre, uma pessoa que tenha algum conhecimento do assunto, ele vai lhe dizer que o seu nome na língua original, no qual o anjo anunciou ali ao casal na Palestina, era exatamente Yeshua HaMashiach. Mas isso é lá em Israel, na língua hebraica. Aqui nós falamos português, e aqui seria Jesus, mas é o mesmo. Eu não veria nenhum problema nisso aí se realmente fosse verdade. Porém, meu caro, além de ser uma mentira, há um propósito maligno por baixo dessa mentira, e eu vou lhe dizer qual é. E eu vou começar lhe mostrando 3 motivos básicos e lógicos pelos quais Yeshua e Jesus não é o mesmo nome, e obviamente não é a mesma pessoa. Primeiro, nós temos provas de que a letra J ela não existia antes do século XIV. E nos alfabetos hebraico, aramaico e grego ela não existe nenhuma letra correspondente ao J. Portanto, fica logo claro que antes do século XIV o nome Jesus não existia nas escrituras. Olha, em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J. Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Ariônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kiv, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. Segundo, um nome próprio, de acordo com a linguística, não pode ser traduzido. Não existe uma tradução para um nome próprio. Por exemplo, você tem, por exemplo, o nome é Osama Bin Laden. Ele é um nome árabe, mas aqui no Brasil é o mesmo nome, Osama Bin Laden, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. O nome não muda, a pronúncia do nome não muda. E isso seria também, logicamente, a questão do nome do Salvador, Yeshua. Foi Yeshua anunciado lá em Israel, obviamente é um nome que nós temos possibilidades e condições de falar, Yeshua. Então, o máximo que pode acontecer nesse caso é uma transliteração, e a transliteração ela pode até sofrer mudança de letras, porém a pronúncia, o som da pronúncia permanece. E como exemplo nós temos o caso do nome do Salvador, que são compostos por 4 consoantes hebraicas, Iud, transliterado em português pela letra I. O E, ele vem de 2 pontinhos massoréticos, chamados de massoretas, que dá o som de E. O Shin, transliterado pelo SH. O Vav, que é transliterado pelo U. E o Ain, o A. Então nós temos em Yeshua. Em hebraico temos Yeshua em português. Ele mudou as letras, os caracteres mudou, mas o som permanece. E isso é transliteração. Agora, veja para você, para provar de que o nome do Salvador pode ser transliterado para a nossa língua portuguesa, nós temos a transliteração da Bíblia. Por exemplo, eu tenho comigo aqui uma tradução ecumênica da Bíblia, e no texto de
1 Crônicas 24, 11, nós temos claramente o nome Yeshua transliterado do hebraico para o português. Esse era o nome de um sacerdote da época de Davi, que recebera a 9ª ordem do serviço no templo. Curiosamente, o Messias morreu exatamente à 9ª hora do dia. Seria isso alguma coincidência? Se você olhar esse mesmo texto, por exemplo, na tradução de João Ferreira de Almeida, você vai ver lá o nome transliterado, embora já com a introdução do J, porém não dá Jesus. Agora perguntamos, pode o mesmo nome ter duas transliterações? Como é que no Antigo Testamento eles transliteraram corretamente? Pelo menos aproximaram, no caso de João Ferreira de Almeida, no caso. E no Novo Testamento eles mudaram completamente. Não dá para desconfiar de que há algo errado aí? O nome hebraico, Yeshua, eles dizem que não pode ser transliterado por Messias morreu exatamente, Shin e nem o Ain. Mas, veja, meu prezado, que no Concílio Dicionário da Bíblia Ilustrada, página 97, nós temos o nome Yeshua transliterado para o grego. É verdade que eles não têm o Shin, porém eles têm o sigma. E o nome não fica exatamente Yeshua, mas fica Yeshua. Veja aqui no dicionário.